novo marco legal das garantias, que muda as regras para o uso de bens como imóveis ou veículos, por exemplo, como garantia para empréstimos, facilita, parece, a retomada de, por exemplo, carros por bancos, no caso de inadimplência, entre outros contextos. Esse marco legal das garantias, ele foi criado, ele nasce no governo Bolsonaro, ele tramitou em parte no Congresso Nacional, ainda no governo Bolsonaro, e agora já passou pela Câmara, pelo Senado e já seguiu para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O fato é que a gente tem mediatizado muito isso, naturalmente tudo tem o seu tempo, e eu acho que chegou a hora da gente fazer um letramento, explicar exatamente o que muda com esse marco legal das garantias, que tem um nome tão pomposo, juridicamente falando, né? Um marco legal é sempre um marco legal. E aí a gente pensou, vamos trazer alguém que possa dar clareza a esse assunto, já que muitas coisas mudam, mas como toda lei, sempre há vulnerabilidade, sempre há dor e delícia aí no caminho dessa lei que já vai começar a ser colocada em prática a partir da sanção do presidente Lula. E aí a gente trouxe para os nossos estúdios o advogado Dimas Carvalho, especialista em direito penal e processual penal, mas ele também tem uma especialização em andamento de licitações e contratos, o que ajuda a dar para a gente muito mais clareza sobre o que vamos discutir. Ele foi procurador-geral do município de Pio Nono, tem uma experiência vasta na área do direito, com ênfase em direito público, municipal, eleitoral e penal. Ou seja, todas as áreas estão cobertas no que a gente vai abordar do contexto legal em relação a esse assunto. Obrigada pela sua presença, doutor Dimas. Acho que chegou a hora da gente falar com mais clareza sobre esse marco legal das garantias, né? E eu acho que talvez um bom ponto de partida é o que é o marco legal das garantias. Acho que você pode contextualizar para a gente como ele nasce, o que ele é e como ele segue para a sanção. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Maia, pelo convite. Satisfação estar esclarecendo algumas coisas sobre esse projeto de lei tão importante para o Brasil, principalmente depois de uma crise na área da saúde, mas também que teve impactos na economia brasileira e mundial. Sim. A lei surge em um governo liberal, governo Bolsonaro, certo? Com o objetivo de facilitar a obtenção de crédito por parte de pessoas físicas e também das empresas, ou seja, injetar mais dinheiro na economia brasileira. Então, com base nisso, se criou mecanismos, através desse projeto de lei, para facilitar o empréstimo e também garantir aos financiadores, ou seja, as instituições que liberam esse crédito, garantir que elas possam receber, que aí é o marco regulatório, né, o marco legal das garantias, ou seja, as garantias dos empréstimos através de bens, móveis ou imóveis, certo? Então, no governo Bolsonaro, um governo liberal, se teve essa ideia do projeto de lei, que foi votada primeiramente na Câmara dos Deputados ainda, na época do governo Bolsonaro. Posteriormente, o próprio ministro da Economia, Fernando Haddad, defendeu a aprovação dessa lei. Por quê? Porque ela é importante para o Brasil. Sim. A ideia dela é importante para o Brasil. No entanto, na votação do Senado, já se teve algumas questões mais liberais que teriam sido aprovadas na Câmara que foram vetadas, que também são importantes, né? E que servem para também garantir mais, proteger o cidadão, principalmente aquele, Maia, que é mais vulnerável às mudanças econômicas. Então, por exemplo, a lei inicialmente permitia a penhorabilidade do bem de família, ou seja, o cidadão que tem só aquele bem, na lei anterior, no projeto de lei anterior, poderia colocar esse bem de família como garantia. Já no Senado, essa penhorabilidade foi vetada, se mantendo a regra atual, que só se pode penhorar bem de família no caso de hipoteca. Ou seja, é uma garantia para o cidadão, porque da forma como anteriormente estava previsto, facilitava a injeção do crédito, mas também desprotegia. Tornava vulnerável. E ainda mais no caso brasileiro, acho que a gente é muito impulsivo, né? Acho que a gente, no geral, culturalmente, a gente não considera muito o que pode acontecer. A gente é muito levado ali para resolver na hora e está tudo bem. Quando as coisas se complicam, deixa vulnerável a família e deixa vulnerável todo mundo, né? Isso, e principalmente num país que, apesar de uma economia já sólida e grande, até no cenário mundial, mas ela é
de certo ponto de vista, ela é volátil. Então, você tem uma linha de crédito com base nas garantias que são, você barateia, você tem menos custos, menos juros, é mais fácil. Então, tende as pessoas a procurarem esses empréstimos. Então, também é parte da política do Congresso frear algumas situações. Não, peraí, família, peraí, cidadão, você não tem condições de buscar empréstimos tão altos. Então, porque a gente tem que também lhe proteger, tem que proteger o que você conquistou, tem que dar garantia também a você daquele bem que você já tem e não facilitar que ele use isso como forma não é, de buscar eu acho mais esse nome dinheiro. incrível. Não é uma garantia para você conceder ou você fazer um empréstimo a qualquer custo. Defina a garantia. É uma garantia para você em outros contextos, de família, de vida, de presente, de futuro, né? Então, acho que me parece que a decisão foi acertada nesse ponto. Tem algumas outras questões relacionadas ao que foi conquista, do jeito que foi aprovado, e outras vulnerabilidades, como essa importante que você acabou de mencionar? Sim, a principal conquista é a questão da possibilidade de dar um único bem em garantia a mais de um empréstimo. Por exemplo, eu tenho um bem de um determinado valor, na lei anterior, da forma anterior, você só poderia utilizar aquele bem para um único empréstimo, mesmo que esse empréstimo seja de um valor inferior ao valor do bem. Então, com a mudança, eu posso dar um único bem e conseguir mais de um empréstimo em bancos diferentes, me permitindo negociar taxas, negociar situações, prazos, vigências, facilitando a minha vida como consumidor, como cidadão que tem interesse em buscar uma linha de crédito. Isso é bom, na sua opinião? Eu entendo que sim, porque a gente permite, né, que você tenha crédito, permita que você faça um investimento e não necessariamente... Não tem que ter uma garantia diferente, um bem diferente para cada um dos investimentos. Vou dar um exemplo. Eu tenho 2 bens, uma casa onde eu moro e um investimento para locação. A casa para onde eu moro eu não posso dar como garantia, porque eu moro. Já o outro, dependendo do valor, eu posso conseguir mais de uma linha de financiamento. Então, eu consigo mais recursos, logicamente que respeitado o valor da garantia, e posso usar como ferramentas para obtenção de mais crédito e de investimento. Em um momento que a economia, para não paralisar a economia, para facilitar, fomentar os negócios, eu entendo que é importante, certo? Sim. Então, do ponto de vista, inclusive, da leitura política que a gente vê nessas mudanças de tempos, no primeiro momento, o Congresso Nacional, através da Câmara, aprovou a possibilidade das execuções extrajudiciais. Ou seja, o credor poderia executar aquele bem, aquela dívida, buscando o bem de forma extrajudicial, sem depender do juiz, como hoje é feito. O Congresso, o Senado, aprovou. No entanto, vinculou essa desjudicialização a outro projeto de lei que está tramitando, porque vai aumentar as discussões sobre o tema, possibilitar uma ampliação dos efeitos que isso pode ocasionar, porque para o banco é muito interessante que ele possa executar direto. No entanto, existem as proteções, inclusive pela mudança de um governo... Com que critério, né? O critério do banco é diferente, ele vai considerar, ele vai ter outros parâmetros, né? Outras coisas. Exatamente. Então, essa parte ela foi permitida, mas ela fica vinculada a um outro projeto de lei que está tramitando, inclusive anterior ao marco regulatório, né, das garantias, mas que ainda está tramitando e vai ter mais discussões sobre o tema, protegendo o cidadão, trazendo garantias aos tomadores de empréstimo e aos bancos, certo? Agora, o fato de depender de um outro projeto de lei que ainda está tramitando, então isso fica em pausa? Isso fica em pausa, porque a gente fala no mundo jurídico que é uma lei em branco, uma norma em branco. Vai ser sancionado, mas menos esse item? Esse ponto vai depender de uma outra regulação. Que vai ser votado quando? Porque a gente não tem previsão, a última movimentação é que ele ainda está para escolha do relator do projeto de lei. Tem que consultar as cartas. Vai relator do projeto de lei da Câmara, depois vai ser votado pela Câmara, depois Senado, depois volta para a Câmara e só depois o Presidente da República. Como é que isso afeta, por exemplo, você citou a questão bancária, mas como é que isso afeta, na sua opinião, outros segmentos do mercado? Isso foi bom num contexto e não foi bom em outro contexto? Por exemplo, outros segmentos, porque eu imagino que, no geral, parece que todo mundo se beneficiou.
me parece que é melhor do que como estava, né? Porque nos permite avançar em algumas coisas que a lei não permitia antes, né? Então, parece que o contexto é bom, a forma como foi aprovado é bom. Mas os outros segmentos, assim, quais são os pontos de atenção, na sua opinião, por exemplo? Bem, o que a gente deve se atentar é, assim, as vantagens. Nas vantagens que isso pode trazer. Na realidade, muita coisa a gente só vai realmente ter noção de quando for efetuado em prática. Mas o que é que os estudos, né, o que é que os estudos financeiros, os impactos da aprovação dessa lei, eles podem causar? O que é que está se prevendo? Por exemplo, está se prevendo que os empréstimos, né, as dívidas, elas podem ser reduzidas até em 40%. Por quê? Porque quando você coloca um bem em garantia... Todas as manchetes falam disso. Exatamente, dessa porque quando você bota isso em garantia, você barateia os juros, você barateia a situação do empréstimo e o que é que você faz também? Você aumenta a concorrência, porque há mais bancos, mais órgãos que possam emprestar vão estar interessados, porque ele vai estar garantido. Refém, né? Então, exatamente. Então você vai ter mais. A lei do mercado é outra. Então, além dos juros, você vai baratear as taxas, você vai ter a capacidade de. Não, eu tenho esse bem aqui de R$500 mil, por exemplo, e quero obter um financiamento. Vamos ver, vamos colocar os bancos, vamos fazer uma pesquisa de preço, né, do qual que vai ficar mais barato para mim. Então, o empresário, o pequeno empresário que está ali querendo investir, ele pode pegar o seu carro, pegar um imóvel que esteja sobrando, um imóvel que tem ali um lote de terreno que ainda não esteja construído, certo? Para fazer algum tipo de financiamento, para poder obter o dinheiro para empreender. Que é isso que é o que a gente diz, o princípio que norteou essa lei, né? É o investimento, é aumentar os investimentos, colocar dinheiro, capital privado na economia. E no momento onde o planejamento financeiro tem outros norteadores, por exemplo, na área de investimento, tem como colocar, tem como pensar, gente que nem pensava em investimento pode começar a pensar. E aí eu estou falando de investimentos de todos os tipos, né? Quer dizer, de bolsa, que antes era algo distante e que cada vez mais é parte das nossas vidas, com a ascensão de planejadores financeiros, com a clareza do que significa o mercado financeiro, porque antes a maioria das pessoas, e ainda é assim, só pensava em poupança. A maioria ainda pensa assim, mas cada vez mais as pessoas estão despertando para isso por conta de profissionais, de empresas e de resultados. Então, assim, é uma outra lógica de mercado que me parece que vai afetar positivamente todo mundo. Sim, com certeza. Pelo menos assim, na teoria. Né? Como você disse, calma, vamos ver a prática, né? Vamos ver quais são os reais impactos, mas a lei, ela surgiu com essa ideia, com esse objetivo. Tanto é que, apesar de ser uma lei, um projeto de lei que nasceu num governo liberal, ele está sendo também levado na sua continuidade por um governo mais social, protegendo algumas situações do cidadão, das pessoas que um governo social protege, daqueles mais vulneráveis, mas também permitindo os investimentos da economia, a criação de instituições gestoras dessas garantias, protegendo tanto o cidadão quanto o banco. Certo? Então, essas questões a lei traz para facilitar realmente essas linhas de crédito. Sim. Execução, por exemplo, extrajudicial para recuperação de dívidas, como financiamento de carros, por exemplo. Isso. No entanto, o que acontece? Como eu disse anteriormente, a lei vetou essa execução extrajudicial porque antes era um problema. E se entende que necessita de uma discussão maior. Os senadores debateram sobre isso na sessão. A gente não é contra eles dizendo que não eram contra essa desjudicialização. Exatamente, obrigado, Maia. Mas eles têm interesse em facilitar também, mas isso não pode, essa garantia do banco não pode lesar o privado, aquela pessoa que é inclusive hipossuficiente perante a instituição bancária. Engraçado que os credores, eles vão ter que designar uma nova figura, que é o agente das garantias, pelo visto, né? Isso, que são essas instituições, que elas vão receber esse bem em garantia, vai ter esse documento. Uma nova figura, esse Exatamente, agente de é uma figura.
que os estudiosos, né, que fomentaram essa lei, entendem que esses agentes, essas novas instituições que vão servir, vão inclusive permitir um aumento da concorrência, garantindo tanto o cidadão quanto o banco, o agente financiador. Os devedores, talvez eles tenham uma possibilidade de criar o seu plano, né, de pagamento. Exatamente. Porque antes era muito dessa forma, né? Então, se considerava daquela forma e pronto. Então, me parece que mexe com todas essas regras, né? Sim. Por exemplo, eu vou dar um caso prático que vai ser, entendo eu, que de fácil visualização. Eu tenho uma dívida, certo? Eu tenho uma dívida e ela está se somando e eu preciso pagar a dívida e preciso reinvestir. Sim. Então, eu posso, o que antes não era permitido, pegar um único bem em garantia, sendo este imóvel ou imóvel, pegar ele, dar em garantia tanto para a quitação da dívida anterior, como para fazer um novo empréstimo e assim poder ter capital para crescer, para investir. Que é a regra do mercado, na verdade, né? Quando a gente olha para o mercado financeiro, quem cresce é quem tem essa flexibilidade de ir fazendo as coisas de acordo com a possibilidade. Eu queria que você falasse, por exemplo, muda alguma coisa em prescrição de dívidas? Não tem nenhum debate sobre essa questão de prescrição de dívidas, né? O que tem são essas facilidades, esses instrumentos que foram criados para que possa ser facilitado esses pagamentos. E, posteriormente, porque já foi aprovado, né, essas execuções extrajudiciais, dependendo de uma lei que vai regulamentar da forma como ela vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer. Vai ter essa possibilidade dessas execuções diretas, ou seja, os acordos entre as partes no momento da assinatura do contrato vão ser importantes e definirão como é que se dará essa execução. Que antes era muito amarrado. Que antes era muito amarrado e dependeria depois de um juiz, de um magistrado decidir o futuro. Sim. Você considera que esse foi um dos movimentos legais mais importantes que mexe com as regras do mercado financeiro, esse novo marco legal de garantias? A gente teve algo parecido antes, ou tentativas? O que engessava? Você considera isso uma inovação? Qual é a percepção jurídica em relação a isso? Na história recente, a gente não tem nenhuma situação em que você permita ou preveja um investimento tão alto na economia brasileira. Os estudos mostram, né, que esse marco regulatório pode injetar R$1 trilhão na economia brasileira. Ou seja, um investimento que nunca foi visto antes. Então, realmente é um ponto importante, depois de um momento tão difícil, depois de uma pandemia, né, criar... Porque o mundo está muito complicado economicamente. Então, né, você vai permitir esses investimentos no cenário nacional, né? Eu entendo isso como uma forma... E que torna até, muito provavelmente, e eu sei que você, de novo, vai dizer, calma, vamos ver o que vai acontecer, mas aponta, digamos assim, mais adequadamente falando, aponta para um contexto em que torna o Brasil mais competitivo, né? Porque aí eu te pergunto, além disso, existem outros países com a realidade parecida com a nossa, em que fizeram esses movimentos? Quem é modelo no mundo que talvez são outros passos que a gente pode vislumbrar em relação a isso? Não, esse modelo ele não é uma inovação brasileira, né? Ele existe em outros mercados, em outras economias, principalmente na norte-americana, que é onde foi que a gente foi buscar. Por isso que eu digo, com economias parecidas com a nossa, o Brasil, ele deu um passo importante? Ele deu um passo importante, fundamental para que a gente possa crescer e inclusive dentro de uma situação onde o mundo está em deflação, inflação, está diminuindo, né? A sua gente economia, tem novas crises que afetam o tempo todo, né? Ucrânia e Rússia afetou. Agora a Palestina, Israel afetou. Já está mexendo no preço do barril de petróleo. E mexe outras coisas também, né? Porque são outras potências. Na verdade, essas guerras todas, eu vejo muita gente se posicionando até do ponto de vista religioso, mas, gente, não se engane. É tudo business, é tudo em torno do dinheiro. Os próprios financiadores, né, são pessoas que têm interesse em petróleo, em regiões, em domínios, né? Então, assim, às vezes a gente acho que leva outros argumentos e deixa de ver por que eles estão brigando,
né? E aí vem vestidos de outras coisas, né? Travestidos de outras coisas. O fato é que a gente está muito vulnerável economicamente no mundo. Sempre foi, mas particularmente agora, nesse século, foram duas guerras que, tipo, chamam a atenção de todo mundo. E o Brasil hoje, ele se posiciona no sentido de voltar a ser líder em algumas áreas, né? A gente tem aí o presidente, a gente vai receber a COP no Pará, a gente tem o presidente assumindo posteriormente BRICS, G20, a gente tem outros movimentos globais e o Brasil precisa reduzir o risco Brasil, por isso que eu acho que as pessoas que ficam atentas à economia pensam que quando você olha para a judicialização ou para a criminalização, não é nem judicialização de líderes, isso aumenta o risco de um país, né? E a gente já passou por isso várias vezes. Eu estava lendo outro dia que existem 73 líderes políticos no mundo e dentre eles, em democracia, 53 que de 2000 para cá ou foram presos ou estão sendo julgados, né? E isso é ruim para a economia. E o Brasil, voltando para esse contexto do que a gente está discutindo, acho que econômico torna o Brasil mais competitivo, porque se esse dinheiro todo vai ser injetado, o Brasil torna a vida das pessoas, talvez, e aí a minha pergunta é, isso é para todos? Ou só para quem tem bens para dar garantias, né? Vai afetar uma classe que é uma classe média baixa? Eu entendo que sim, porque a partir do momento em que eu faço um investimento, eu preciso de mão de obra, a economia cresce. Se a economia cresce, indiretamente, mesmo que seja diretamente, aquelas pessoas menos favorecidas, elas também são beneficiadas. Mesmo que não estão fazendo aumenta a arrecadação de imposto, aumenta os investimentos, aumenta tudo, e aquela parte da população em que não participa diretamente desse empréstimo, desse financiamento, mas ele também é contemplado indiretamente. Por quê? Se a economia melhora, se os investimentos melhoram, se os serviços melhoram, se existem mais atividade econômica, sim, eu vou precisar... Que outras reformas a gente precisaria para tornar isso melhor ainda? Entendeu? Porque tem muita reforma... Tem muita coisa acontecendo, né? Para acontecer que a gente está esperando há muito tempo, né? Isso, mas também tem... Mas, assim, por exemplo. Mas também tem condutas, né? Inclusive de governantes, que dão apoio até imediato. A gente pode usar o caso do Piauí, por exemplo, que quer se tornar um líder na matriz energética renovável. E que já é o terceiro no Brasil em energias limpas. Já. Então, a gente está trabalhando para... O Brasil, né, como um todo, está trabalhando para ser líder de segmentos como esse e de investimentos, inclusive, internacionais. Parece que finalmente a gente despertou, né? Bom, Espero eu acho que ficou... sim. Torço claríssimo, que sim. Né? Queria agradecer a sua presença, a clareza com que você falou das coisas. Se você ainda tem dúvidas em relação a isso, fica mandando nas nossas redes, porque aí a gente vai pautando. O doutor Dimas pode voltar aqui para falar sobre isso, baseado. A gente trouxe muito para abordar coisas que ainda não estavam claras. Então, a gente trouxe as perguntas frequentes, digamos, em relação a esse marco legal das garantias. Então, muito obrigada pela entrevista, foi ótimo. Obrigado, Maia. Um abraço. O doutor Dimas continua aqui com a gente. Eu só quero dar 2 recados para vocês antes de ir para o intervalo comercial. O primeiro deles é o vestibular agendado de odontologia da Faculdade 7. Então, você sonha em se tornar um profissional de odontologia? Então, não perca a oportunidade única que a Faculdade 7 tem para você. O vestibular agendado, prático, rápido e, o melhor de tudo, com mensalidades acessíveis, né? Então, dê o primeiro passo aí rumo à carreira de sucesso como dentista. Informações você pode obter pelo 86, você que está em outros estados, porque esse vestibular de odontologia, ele está dentro do sistema presencial modulado de ensino, que nós temos aqui no Piauí e que é referendado, autorizado pelo Ministério da Educação. E nós temos na Faculdade 7, que foi uma metodologia própria, criada pela diretora, professora Tânia Sampaio. E você pode obter todas as informações com mais detalhes através do 86-999-20-8914. 86-99-20-8914. Então, a dica é, não deixe essa oportunidade passar, se esse é o seu sonho, tá bom?
Odontologia é na Faculdade 7. Horários flexíveis que possibilitam trabalho e estudo através do inovador sistema presencial modulado. Você que mora em outra cidade pode fazer o curso dos seus sonhos em 5 anos e 1 semana de aulas presenciais por mês. Com uma equipe docente de excelência, laboratório e clínica com tudo que há de mais moderno. Inscrições abertas, vestibular agendado. Informações no WhatsApp 869-9920-8914. Eu vou então para um breve intervalo comercial. A gente tem mais falando nisso depois do break. Até já.